Olá a todos, que Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que Deus preparou bênçãos para entregar para o Senhor e para a Senhora nesta mensagem, nesse texto que vamos juntos meditar em nome do Senhor Jesus. Vamos falar de família, né? Família é uma bênção. Quando família profetiza junto, é vitória junto. Mas você sabe que família tem aqueles altos e baixos. Família tem emoções e mais emoções. É o que nós vamos entender nesta passagem. Em nome do Senhor Jesus. Está aqui, ó. A pastora Ana está aqui, ó. Que bênção. Faz dias, né? Que ela não aparece aí para mandar uma mensagem. E hoje Deus, pela misericórdia, preparou e ela vai está lendo com a gente uma mensagem poderosa. Paz, pastora. A paz a todos, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que são inscritos neste canal, né, que acompanham as orações, as mensagens, que Deus possa te alcançar muito em nome do Senhor Jesus. Então, já comenta aí, já compartilha, já dá o seu like, né, o seu ok aí para essa mensagem, que Deus possa te tocar e te transformar através dela, em nome de Jesus. É isso aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. BP Edmilson e pastora Ana. BP Edmilson e pastora Ana, ó, deixa aquele joinha aí que vai ser uma benção. O livro de Jó, no capítulo 19, nós vamos estar meditando nela acerca de sentimentos de família. Muita gente está sendo destruído por causa do sentimento que ela colocou dentro dela, e este homem nos dá um exemplo muito grande, que independente do sentimento de família, você tem que estar firmado em Deus. Firmado em Deus. Quando você se firma em Deus, você está cuidando de uma coisa, a salvação da sua família. A Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você não pode deixar um sentimento ou outro sentimento te separar de Deus. E foi o que este homem fez. Ele não deixou nenhum sentimento separar ele de Deus. Porque se um sentimento separar você de Deus, certamente ele vai separar a sua família da salvação. Porque a salvação da sua família chega por intermédio de você que confia em Deus, de você que busca Deus. Então, se um sentimento, mesmo dentro da tua família, te separar de Deus, como é que você vai salvar ela? Então você vai cuidar da salvação da sua família, cuidando dos seus sentimentos acerca dessa própria família. Porque nesse capítulo 19, Deus vai mostrar para você que Jó não tinha nenhum motivo para ficar firme com Deus. Mas quando a gente tem um propósito de salvar nossa família, aconteça o que acontecer, nós não vamos sair da presença de Deus. A pastora vai estar lendo aí, vai estar comentando com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande, porque o que mais atrapalha a gente na família é o tal do sentimento. Ah, meu filho me abandonou, minha filha me abandonou, fulano me rejeitou, meu irmão não liga para mim, minha irmã não liga para mim. Você tem que estar firme com Deus, para que esse irmão que não liga para você seja salvo, para que este filho que não dá a mínima para você também seja salvo. Aprenda isso, não é o sentimento que vai salvar a sua família. O que vai salvar a sua família é o quanto você está firmado em Deus. Salvação de família vem de Deus. Salvação de família entra na sua casa por intermédio de você. Então eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, mas não deixe que esse sentimento te afaste de Deus. Olha o versículo 13 aí. Pega a sua Bíblia aí. Pega ela, Jó, capítulo 19, versículo 13. Nós vamos ler bastante versículo, depois nós vamos estar meditando. Olha aí, eu não vou ler porque eu estou sem óculos aqui, mas a pastora vai ler aí. Eu esqueci meu óculos, ela vai ler do versículo 13 em diante. Veja isso aí, preste atenção. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. E os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos teus olhos. Chama ao meu criado e ele não responde.
tenho de suplicar-lhe eu mesmo, e o meu hálito é intolerável à minha mulher. E pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Poxa, você entendeu aí isso aí? Só falou de casa, só falou de família, de irmãos, de parentes, redor, né? Das crianças. Falou só de família. E não foi falando que a minha família me abraçou, me amou, não, muito pelo contrário. No momento que ele mais precisou, foi os que mais desprezaram, foi os que mais empurraram para ele terminar de cair da cova, né? De cair do ribanceira, para se destruir, né? Até a mulher dele disse, amaldiçoa Deus e morre, né? Porque quando você fala isso com uma pessoa, é para ela ir para o inferno, amaldiçoar Deus e morrer, né? Que palavra de ânimo, né? Para uma pessoa que está passando um momento tão difícil, né? E aqui Jó os que estavam mais próximos. Meu irmão, minha irmã, aquele que vai magoar você, aquele que vai fazer coisas que vão te entristecer, é o que está mais perto de você. Não é o que está longe, não é aquele que está distante da sua casa, é o que está perto da sua casa. É aquele amigo mais chegado, é aquele parente que estava sempre comendo no teu prato, sentado na tua mesa. Quando você menos espera, está falando mal de você, te criticando pelas costas. É muito o que a gente vê, são muitas as histórias de pessoas assim. Que é aqueles que estavam dentro de casa, que comia no prato dela, que dormia na casa dela, que estava ali, é os que mais magoaram. É os que mais ofenderam, os que mais te deixaram chateado, não é verdade? E isso não foi diferente com Jó. A história de Jó nos mostra que foi exatamente deste jeito que aconteceu com ele. No momento mais difícil da vida de Jó, quando ele precisava do apoio, de uma mão estendida, de um abraço, de uma força, de uma palavra de incentivo, foi onde ele viu que todos aqueles que ele amava, que estavam na casa dele, foi contra ele. Então nós não podemos esmurecer, né, Bispo Edmilson? A dificuldade, o problema, o mal dentro de casa, ele vai acontecer. Infelizmente, em muitas ou em 99,9% das famílias vai acontecer. O mal vai chegar com o filho, com o marido, com a esposa, com o parente, com o tio, com a tia, com o primo, com o irmão, com o sobrinho. O problema ele vai vir. Só que esse problema, ele tem que revelar o que está dentro de você. O que é que está dentro de você? O que estava dentro de Jó era o amor que ele tinha por Deus, que não fez ele esmorecer de forma nenhuma. O amor que ele tinha por Deus, o apego que ele tinha por Deus, fez com que ele suportasse tudo isso. O desprezo da mulher, o desprezo dos irmãos, né? Dos servos que estavam ali na casa dele. Ele teve que suportar tudo isso, mas ele suportou firme na presença de Deus. Então não deixe que essa mágoa venha te destruir. Às vezes você tem uma mágoa contra o seu esposo, contra a sua esposa, um filho, né? Que você fez de tudo por esse filho, né? Fez de tudo e um pouco por esse filho. Eu dei do bom e do melhor, eu dei para ele o que eu não tive. Frase difícil e errada hoje em dia. Eu não tenho que dar o que eu não tive, eu tenho que dar Jesus Cristo. Se eu dou Jesus para o meu filho, para a minha filha, ele nunca vai sair da presença de Deus. Ele nunca vai desobedecer o pai e a mãe, porque ele recebe a instrução da palavra de Deus. Então não diga que você tem que dar para o seu filho aquilo que você não teve. Dê Jesus Cristo. Dê a paz de Deus para ele. A presença de Deus que ele precisa. Então se você tem passado momentos difíceis na sua família, busque em Deus a força para se levantar. Busque no Senhor a ajuda que você precisa para mudar a sua vida e mudar a sua história. Não adianta você lamentar, você reclamar, você murmurar. Mas é porque eu estou na igreja e minha vida está assim. Porque eu estou buscando a Deus e meu filho está assim. Deus não está me vendo, Deus não está escutando? Claro que ele está. Você acha que Deus não estava vendo Jó? Você acha que Deus não estava vendo Jó sendo humilhado, sendo desprezado, que é algo muito pesado, o desprezo. Quando você
procura alguém que você mais ame e aquela pessoa te despreza. É algo que dói. Dói fundo mesmo. Magoa, entristece. Fala, poxa vida, eu precisei tanto do meu esposo nesse momento. Ele me desprezou. No momento que eu mais precisei, ele não estava aqui comigo. A minha esposa, o meu filho, o meu parente, a minha mãe, meu pai, seja lá quem for. Jó passou por isso, pelo desprezo. Por aqueles que ele mais amava. Então, meu irmão, minha irmã, faça como Jó, se firme no Senhor. Ele se apegou, ele creu que Deus ia tirar ele daquela situação. Porque ele estava só pele e osso. Ele estava pele e osso, ele estava sofrendo na saúde, na família, na vida financeira, em todas as áreas da vida dele. Não foi só na família, não foi só no casamento, com a perda dos filhos, não. Foi em todas as áreas da vida dele. E nós, como cristãos, como pessoas que acreditamos na palavra de Deus e cremos que esse Deus existe e pode todas as coisas, temos que agir igual Jó. Sabemos que é difícil, mas nós não podemos esmorecer. Temos que acreditar, né, Bispo Edmilson, na palavra e confiar em Deus. Isso é muito forte, interessante, porque Jó, preste atenção, ele nunca se sentiu abandonado por Deus. É o sentimento que muita gente começa a colocar dentro dela, nutrir dentro dela. Jó nunca se sentiu abandonado por Deus. Você viu o versículo 13? Ele diz, pôs-se longe de mim a meus irmãos. Os irmãos dele estavam longe, mas ele sabia, o meu Deus está perto. É tanto que no caos ele disse assim, o meu Redentor está vivo. A mulher ali, filho aqui, as crianças aqui, irmão ali, fulano lá, os meus amigos mais próximos, mas o meu Redentor vive. Os amigos próximos, aqueles dentro da minha casa, é o que está escrito aqui, ó. É o que aqueles que estavam dentro da minha casa. Mas ele nunca se sentiu rejeitado por Deus. É por isso que ele venceu. E muita gente não vence porque ela coloca dentro dela, Deus me deixou. Deus me abandonou. Deus não me ouve. Deus não me atende. Nunca coloque dentro de você este sentimento. Você tem que entender uma coisa. Deus te chamou para salvar a tua família. E para salvar a tua família, você tem que tirar todos os sentimentos de você e colocar dentro de você a salvação. Aprenda uma coisa, quem vai salvar a sua família não é o sentimento, é a salvação que você colocou dentro de você. Coloca esse sentimento, eu vou salvar a minha família. Tira o sentimento de ódio, de desprezo, de humilhação, tira qualquer sentimento e coloca um único sentimento, eu vou salvar a minha família. Nós vamos ler de novo, entenda isso. Ó. Olha o versículo 13, olha o versículo 13. Vê como é que diz aí, ó. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Ei, os mais conhecidos se apartou de mim. Era para que eu tivesse qual sentimento acerca deles? De ódio. Eu não vou nutrir esse sentimento. Raiva, né? Porque o que eu quero é salvar eles. O cristão foi chamado para salvar, o crente foi chamado para salvar eles. Você foi chamado para salvar. Então arranca de você qualquer sentimento de ódio. Fulano virou as costas para mim. Problema dele. Eu vou lutar e vou salvar essa vida em o nome do Senhor Jesus. Começa a nutrir este sentimento. Olha o outro versículo. Olha só o que ele diz. Preste atenção. E os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Ei, os parentes. O que se espera de parentes? Em meio à luta, que visite você. Te acolha. Que te acolha. Com ele foi o contrário. Os parentes, ó, sumiram. Os chegados, próximos. Porque a gente vê, infelizmente, muitas pessoas se aproximam por interesse. E foi assim com Jó. Você acha que não foi? Jó era o homem mais rico do Oriente. Tinha de tudo e mais um pouco do que você pode imaginar. A mulher dele devia se vestir das melhores roupas, os melhores linhos. Os filhos, cada um tinha uma casa. Tanto que a palavra de Deus diz que eles faziam um banquete um na casa dos outros, né? Eles estavam sempre unidos, sempre juntos. Quer dizer, Jó era um homem muito rico. E será que as pessoas não se aproximavam dele por interesse? Claro que sim. E Jó não sabia? Sabia, porque ele era de Deus, ele sentia, ele sabia sim. Só que a pessoa acredita assim que o ser humano pode ser diferente. E ele achou que na hora do momento difícil, aqueles que estavam ali com ele iriam estender a mão. Só que infelizmente,
Muitas das pessoas que estão ao nosso redor e até mesmo dentro da nossa casa, muitas das vezes estão só por interesse ou para ver como a gente está. Eu vou lá na casa do fulano para ver como é que está o casamento dele. Para ver como é que ela está, se o marido está tratando bem, como é que estão os filhos, se tem alguma coisa, se não tem. Para saber do assunto, para depois sair falando da sua vida. Essa mensagem aqui também nos leva a refletir quem você está pondo dentro da sua casa. Mas é a minha irmã. Mas é a minha prima. Mas é uma vizinha de muitos anos. Cuidado. Hoje em dia nós temos que vigiar. A palavra de Deus diz que nós temos que orar e vigiar. Cuidado com o diabo, com Satanás. Ele não brinca em destruir família. Quantas e quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que estavam dentro de casa, comiam ali, festejavam, estavam perto, e daqui a um pouco aquela pessoa foi o motivo da destruição de um casamento. Até porque, para salvar um familiar, ele não precisa estar do meu lado. Não. Eu preciso estar salvo para que a minha família seja salva. Independente se ela esteja perto de mim ou longe de mim. Então, mas ela está me fazendo mal. Se ela está te fazendo mal e você sabe disso, se aparta. Mas continue lutando pela salvação dela. Está longe, está perto, continue lutando. Então seja inteligente. Seja inteligente acerca da salvação. A salvação é muito importante. É algo que tem que estar acima de qualquer coisa dentro da nossa casa. O sentimento, ele atrapalha muito. Muito, muito e muito quando você coloca esse sentimento acima de Deus. Claro que às vezes nós nos irritamos, casamento, então a gente fala isso com propriedade aqui, já está quase 15 anos juntos, a gente nunca ficou zangado um com o outro, isso é mentira. Aqui já só no... Já teve sim momentos de ficar chateado, sim, entristecer, sim, discutir, sim. Fulano, vamos pôr o pingo no i aqui, vamos resolver, sim. Só que esse sentimento ruim não pode estar acima da salvação. Se eu quero salvar o meu marido, se eu quero a salvação da minha esposa, se eu quero a salvação dos meus filhos, sentimentos ruins têm que ser lançados fora. Não é porque eu me chateei com o meu esposo que eu tenho que colocar aquela mágoa, que muitas das vezes destrói casamento, é a mágoa, acima do meu casamento. Eu fiquei magoado, vamos aqui sentar, vamos conversar, vamos ver o que aconteceu, vamos ajeitar isso aqui, vamos montar esse quebra-cabeça, vamos deixar isso tudo resolvido e pronto, acabou. Mas é uma mágoa que o meu esposo, é uma traição que aconteceu há tanto tempo atrás. Você está carregando isso ainda? Vai destruir, vai acabar. Porque essa mágoa, o diabo ele vai alimentando ela. Você sabe que quem se alimenta da mágoa é o Satanás. Ele gosta, ele é apaixonado na mágoa, na raiva, no ódio. Fulano fez isso pra mim. Poxa, é interessante, né? Que quem devia ter ódio e mágoa no coração era Jó, pelo que ele ouvia da mulher. Tanto que ele ouvia dos irmãos, né? E da mulher, então. Ele não teve mágoa da esposa dele, mesmo ouvindo aquilo. Porque Deus tem que estar, meu irmão, no meu coração para salvar aquela pessoa que me fez raiva, aquela pessoa que me desejou mal. E a mulher de Jó, a palavra foi dura, pesada. Mas ele em nenhum momento falou, estou com raiva de você, estou chateado com você. Em nenhum momento ele dirigiu para a mulher assim e disse, você não me ama. Negativo. A Bíblia diz que Jó não pecou com seus lábios. Ao contrário, ele adorou a Deus, né? Ele se prostrou diante de Deus e adorou. Em qualquer outro faria o quê? Vai embora então. Você está mandando eu morrer? Então você que morra para lá. Pega suas coisas e vai embora. Qualquer outro faria isso se não tivesse Deus. Você está vendo eu sofrer aqui, você está mandando eu amaldiçoar Deus e morrer? Qualquer outro faria, então, quer dizer? Então que você não me ama, você não me respeita. Então vai embora. Outro faria isso, Jó não. Ele conhecendo Deus Todo-Poderoso, esse Deus que liberta, que muda e transforma vidas, ele foi adorado. O desejo de salvar dele é muito grande, hein? Muito grande. Muito grande. Você vê, a pastora lê o versículo 14. Lê de novo o 14 aí, presta atenção. Meus parentes me desampararam. Parentes, mas parente de quem? Será que esses parentes eram só dele ou era da mulher dele também? Tudo junto, né? Tudo junto, parentes. Quando uma pessoa tem posses, sempre procura ajudar a família toda, né? Parentes, parente. Parente da minha esposa é meu parente. Parente. Meu parente é parente dela.
E na hora que Jó precisou, os parentes foram embora. Foram embora. Desampararam, né? Ah, Não estavam ali para ajudar. os meus parentes, Os meus parentes me desampararam. você vê, E os né? meus conhecidos se esqueceram de mim. Olha a expressão. Não é os parentes da minha esposa, não. É os meus. Parentes. Eu tenho que salvar os meus parentes. Os parentes dela são meus. Eu tenho que lutar pela salvação deles. E ele continuou falando aí, ó. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Olha, tem pessoas que eu não conhecia. Mas depois que eu conheci a minha esposa, eu passei a ser conhecido deles. É interessante. Então a salvação vai chegar para os meus conhecidos, para os conhecidos que eu passei a conhecer depois que eu conheci a minha esposa. Então o projeto da salvação de Deus, ele é fantástico. Deus me faz conhecer pessoas que eu nunca conheci, para que a salvação chegue na vida delas. E a salvação para chegar, eu não preciso estar do lado. Do lado. Até porque nós não temos essa situação de estar perto. Não tem como. Eu não tenho agora como estar perto do meu irmão que mora no Rio de Janeiro. Eu não tenho como estar perto da minha irmã que mora em Salvador, na Bahia. Ele não tem como estar perto dos irmãos dele. Alguns moram na Bahia, alguns moram em São Paulo. Sobrinhos, né? Eu tenho um sobrinho que mora em Santa Catarina, eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo, ele tem um sobrinho dele que mora em São Paulo. Eu não preciso. Como é que a gente vai fazer para estar perto de todo mundo? Aí meus familiares, Guarulhos, os familiares moram em Guarulhos. Como é que a gente vai fazer? Outros no Jardim Presidente Dutra, outros no Ponte Alta aí. O pessoal de Guarulhos conhece a Ponte Alta, a Praça 8. Parente para todo lado. Mas se eu cuidar da minha salvação, a salvação chega para esses parentes. E como é que a salvação vai chegar? Orando. Oração. Joelho no chão, propósito. Eu tenho um propósito de salvar a minha família. Tenho. Então a gente vai pôr o joelho. Ah, mas fulano não merece. Olha o que ele fez. Fez isso com a família dele. Não interessa. O meu propósito, a minha intenção, a minha fé me leva a orar por essa pessoa que para o mundo parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, não muda de vida. A minha oração, a minha fé vai fazer com que aquele que está lá em tal lugar seja transformado por Deus. Rapaz, é interessante. Eu fico pensando, meditando. Olha só. Era para que eu salvasse a minha família. Presta atenção. Como Deus é lindo. Olha o projeto. Eu tinha que salvar a minha família. Ótimo. Conheci a pastora. Agora eu vou salvar minha família e a família dela. Através da oração e da fé. Ela vai salvar a família dela, vai salvar meus parentes, meus entes queridos. Olha como a salvação pode chegar onde a gente nem imaginava que um dia pudesse chegar. Por causa da sabedoria de Deus. Eu vou salvar minha família, agora eu vou salvar minha família dela, ela vai salvar a minha dela, meu parente dela, o ente querido dela, o ente querido. Olha onde vai chegar. Isso quer dizer, a salvação vai chegar lá no Rio de Janeiro, onde tem a família dela. A salvação vai chegar em São Paulo, onde estão meus familiares, meus parentes. Vai chegar na Bahia, onde a irmã dela mora. Vai chegar na Bahia, onde minha irmã também está morando agora. A outra, olha como Deus é maravilhoso. Vai chegar lá em Santa Catarina, onde o familiar dela. Pensa nisso aí. Isso é poderoso. Vai chegar no Rio de Janeiro, meu irmão está no Rio de Janeiro, minha tia está no Rio de Janeiro, meu tio está no Rio. Olha a salvação. Imagine se todos entenderem isso, meu Deus do céu. Olha, vai ter salvo de todas as maneiras. Olha o outro versículo aí, presta atenção. Isso é poderoso, ó. E os que se abrigam na minha casa... Peraí, quem é que se abriga na casa da gente? Não é familiar? A maioria das vezes familiar. É familiar que se abriga na nossa casa. Aquela pessoa que você acolheu quando estava sofrendo, né? É... Pode ser que ela um dia vire as costas. E aí, como é que vai ficar o teu sentimento? Ah, como acontece. Eu lembro que a minha mãe sempre foi uma pessoa de acolher as pessoas. De pôr gente dentro de casa, a pessoa, ai, dona Diva, eu tô sofrendo. Minha mãe ia pegar, botava o colchão, o pano no chão, botava a pessoa para dormir lá. E quantas vezes essas mesmas pessoas, depois de estar bem, de ter arrumado a sua vida, nem se lembrava mais dela. Às vezes passava na rua e nem falava um oi, um bom dia, uma boa tarde. Então, meu irmão, e eu nunca vi a minha mãe triste. Sabe o que ela fazia? Ela orava pelas pessoas. Ela orava por aqueles que ela tinha ajudado e depois... Eu já vi tantas vezes... Quantas vezes eu já vi? O filho ficar chateado e ela falar, não, Ana Luísa, não é assim. Rodrigo, não é assim. Foi Deus que permitiu essa pessoa
está na nossa vida, no nosso caminho, para a gente pregar para elas. Quantas e Era quantas assim vezes que ela falava. ela nunca se sentiu ofendida, ela orava pelas pessoas. E tudo é exemplo, tudo é exemplo. A gente vê isso também hoje. Essas coisas não podem sujar o nosso coração. O que mais o diabo quer é que o nosso coração esteja sujo. Porque se o meu coração estiver sujo, a presença de Deus não habita e eu perco a minha salvação. Por isso que o diabo vai fazer o marido brigar com a esposa brigar com o marido, os dois ficar chateados um com o outro, um ficar para lá, outro ficar para cá, a mãe brigar com o filho. Essas coisas mancham o coração. Você brigar com o tio, com a tia, com a irmã, com a mãe, com o pai, coisas que mancham o nosso coração, entristecem, magoam. Se você não dobrar o seu joelho e limpar o seu coração naquele momento, a presença de Deus não vai habitar em você. Aí pede você a sua salvação e todos aqueles que dependiam da sua oração para ser salvo. Olha só como é importante nós que servimos a Deus, que conhecemos a palavra de Deus, estarmos pegados nele. Apegado no Senhor e com o coração limpo. E a gente sabe que é difícil, porque nós somos seres humanos e sentimos. Nós sentimos. Ah, fulano olhou pra mim meio torto, eu já fiquei triste. Tem gente que é assim, infelizmente, que qualquer coisa, ela já fica entristecida. Fulano falou alto comigo. Pronto, já é o fim do mundo. Ela destrói uma amizade, ela destrói uma família, ela fica meses sem falar com o marido, com a esposa, com o filho, com o parente, por causa daquilo ali. Você está dentro da igreja, ouvindo a palavra e com o coração sujo. O que adianta? Que sacrifício é esse que você está fazendo? Que pessoa que conhece a palavra de Deus é você, que está dentro da igreja com o coração sujo. Uma pessoa que está sem a presença de Deus, infelizmente. Jó de forma alguma deixou o coração dele sujar ou manchar. De forma alguma. Ele estava sempre ali na luta, buscando estar na presença de Deus, estar com Deus, porque ele sabia que era Deus que ia tirar ele daquela situação. Porque os parentes foram embora. Os que estavam chegados, aqueles que estavam ali perto dele, se esqueceram dele. Não é foi embora, é esquecer. Se esqueceu. Quem que é fulano? Sei lá. Sei não vi não, tá lá pra lá. Já pensou isso? Às vezes foi uma pessoa que Jó colocou dentro de casa quando estava precisando. Quando estava lá na miséria, Jó pegou e colocou dentro de casa. Agora a palavra diz que eles se esqueceram. O que é uma pessoa esquecer a outra? Eu não conheço fulano. Sei lá. Sabe como é que tá falando? Sei lá, nem não lembro mais dela não. Faz tempo que eu não vejo. Se você não fala, hein? Se você não fala, eu nem lembrava. Será que morreu? Tá vivo? Como é que tá? No hospital? É assim. Olha o sentimento que Jó poderia ter alimentado e não alimentou. Angústia por ter todo mundo desprezado, ele ter se apartado dele. Humilhação, porque até as crianças humilhavam Jó. Vê se pode uma coisa dessa. As crianças, que muitas das vezes Jó viu nascer. Das criadas ou do povo que vivia ali ao redor dele, dos irmãos, dos parentes, dos parentes que estavam tudo ali. Conhecidos, mais chegados. Criança, às vezes, que ele viu nascer, que ele deu presente, que ele deu uma casa, deu algo para a família. E até as crianças zombavam dele. E sabe o que é que Jó falou? Olha lá no final. Lá, diz lá no 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem me dera fossem gravadas em livro. Mal ele sabia, né? Ele nem sabia que alguém estava escrevendo. Que depois Deus ia restituir a vida dele e ele mesmo ia falar isso aí. Que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, e em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade desfalece o meu coração de mim. Se disseres como peregrinos, e a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu favor, para obedeceres e saber o juízo de Deus. Olha só que Jó que ele não reclamou, né? De forma alguma. Não reclamou. Ele ouviu tudo, acompanhou tudo e ele chegou a essa conclusão. O meu Redentor vive. Ele só exaltou a Deus. O meu Redentor vive.
ele estava só pele e osso, e ele dizia assim, ó, eu vou ver Com os meus com os meus olhos carne na minha pele. Você pode não crer, mas eu creio, porque ele não nutriu o sentimento de derrota. Ele disse assim, se alguém pudesse escrever o que eu vou falar agora, o meu Deus está vivo. Independente de tudo isso que está acontecendo. Mas antes de chegar aqui, onde nós acabamos de ler, a declaração dele é de quem sabia o Deus que estava na vida dele. Aí os parentes, deixou ele. Os amigos, deixou ele. Os que se abrigam na minha casa, olha lá. E as minhas servas me têm por estranho. Você sabe o que é serva, não sabe? Naquela época, aquele que servia, estava ali, servindo, né, honrando o seu senhor. O que aconteceu com as servas? Aquela que estava ali só com o objetivo servir a Jó, as minhas servas, o que elas fizeram? Me ignoraram. Criado, tenho que suplicar, imagine o Senhor suplicar o seu criado. Sabe o que aconteceu? Quando você é o dono de alguma coisa aí, tem que ficar chamando o seu funcionário. Ô funcionário, vem aqui, pega isso aqui, arruma isso aqui, funcionário. Ixi, já tá chamando lá. Isso é com você, né? Vai lá. Vem cá, fulano, vem cá, pega isso aqui, limpa isso aqui, arruma aqui, ó, pelo amor de Deus. E ó, o funcionário tá lá, acho que é com você, né? Comigo, não. Já olha pensou? Só. Ele diz, chamo o meu criado e ele não me responde. Mas sabe que um dos piores sentimentos é você chamar alguém e ele não te responder. Você sabe disso. Ainda mais criado. Criado, chamar e ele não responder. Como dá vontade. Não, a vontade de Jó era salvá-los. O dia que você colocar o sentimento de salvação dentro do seu coração, você vai parar de ter raiva das pessoas. Automaticamente. Você vai olhar todo mundo como uma alma. Alguém está falando mal de mim. Aquilo é uma alma que precisa de salvação. Então eu vou ignorar o que ela fala e vou olhar para ela como uma alma que precisa ser salva. O que nós estamos trazendo para você é o maior projeto de salvação. Por intermédio de uma pessoa, muitos serão salvos. Por intermédio de um familiar salvo, muitos da família serão salvos. Então elimina o tal do sentimento. Onde o diabo mais trabalha é no sentimento. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então ele vai querer trabalhar no seu sentimento. Tá vendo? Você está orando e é desprezada. Você está na igreja e é humilhada. Você está na igreja, mas ninguém quer te ouvir. Meu irmão, sabe quem é que tem que te ouvir? É Deus. Se Deus te ouvir, tudo resolve. Meu filho não me ouve, minha mulher não me ouve, meu marido não me ouve. Mas se Deus te ouve, está tudo resolvido. Se Deus ouve, a história é mudada. Onde houve uma resposta de Deus, milagres aconteceram. Então não se importa com isso. Jó não se importou. Chama o meu criado. E ele nem responde. Ele não me responde. Ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Ei, o meu criado não me respondeu. Ótimo. Se Deus me responder, resolve tudo. E você sabe que é assim, qualquer mãe que está nos assistindo agora, sabe que quando ela chama o filho não responde. Calma, o nervoso. Cadê? Chamar o marido e o marido não responder, agora você está surdo, seu traste. Eu estou te chamando. Olha, essa mensagem, eu vou pedir para você, envia para todos os seus contatos, todos os seus amigos, todos os seus familiares. Envia essa mensagem porque ela é poderosa, ela é muito forte. Para todos, envia essa mensagem. Eu tenho um familiar não sei onde, manda. Eu tenho um familiar na China, manda. Eu tenho um familiar na Inglaterra, manda. Eu tenho um familiar nos Estados Unidos, manda. Eu tenho um familiar em outro estado, não sei onde. Manda para todos, porque é a palavra da salvação. Manda ele se inscrever no canal. Não se inscreveu ainda? BP Edmilson e Pastora Ana. BP Edmilson e Pastora Ana. Fala para ele, se inscreve nesse canal. Ouça cada mensagem que Deus tem trazido para o nosso coração. Peça isso, faça isso, mande. Você mandando isto, você está evangelizando. Você mandando essa mensagem para alguém, você está salvando almas. Com certeza, porque um outro sentimento vai começar a nascer dentro desta pessoa por intermédio dessa palavra que eu estou mostrando. O problema não é se o teu filho ou tua filha te ouve ou não. O segredo é se Deus me ouvir, vai resolver a vida da minha esposa. Se Deus me ouvir, vai resolver a vida do meu filho. Se Deus me ouvir, vai resolver a situação da minha família. Olha só, chamo
pelo meu criado e ele não me responde. Meu criado, você não quer me responder? Ótimo, eu vou falar com quem responde. Deixa eu orar ao meu Deus, deixa eu falar com o meu Deus que ele vai me responder. Respondeu, ele vai mudar o coração do seu filho. Respondeu, vai mudar o coração da sua filha. E mais. E o meu hálito é intolerável à minha mulher. Ei, olha a mulher. Era para ele ter mágoa dela. Eu não posso nutrir esse sentimento, senão eu não salvo aquela alma. Ei, antes de Jó olhar para ela como a mulher dele, Jó tinha uma visão, é uma alma que precisa ser salva. É essa visão que você precisa ter das pessoas, do ser humano. Antes de ver ele como um chato, veja como uma alma que precisa de salvação. Olha que visão poderosa de Jó. Jó não teve raiva dos parentes que abandonou ele, dos amigos mais próximos, dos irmãos, da mulher que fala, o seu hálito é intolerável. Aí o cheiro, o mau cheiro. A Bíblia diz que ele fedia, porque ele pegou tumores da planta do pé até o alto da cabeça. É intolerável a minha mulher. Você sabe o que é algo intolerante? Não tem como suportar. Você que está nos assistindo que é intolerante a alguma coisa, você não pode nem chegar perto. Não, passa mal. Ah, eu sou intolerante a isso, eu não posso nem chegar perto. Eu sou intolerante àquilo. Ah, ficou assim, ela era intolerante, eu chegava. Nós já atendemos famílias, pastora, que a mulher falava, eu sinto nojo do meu marido. Muito. Intolerante, eu sinto nojo. Olha, tá tudo chega, bem. Acabou, tá ótimo, estou feliz, batendo palma, entra na minha casa, entra na minha vida. Quando ele chega, pronto, eu sinto nojo. Isso é intolerância. E Jó, era isso que ele queria. Não, minha mulher, você precisa de salvação. Ela falava, é intolerante. Ele olhava para ele e falava, você conserva a sua integridade ainda? Você ainda é fiel a esse Deus? E ele não abandonou a fidelidade, porque ele olhava para a mulher e via numa alma, Senhor, salva esta alma. Olhe para alguém que te humilhou e diga assim, Senhor, salva esta alma. Infelizmente a mulher de Jó tinha uma visão totalmente errada de Deus, a respeito de Deus. Ela achava que quem tinha Deus não passava por problemas e nem necessidades nem dificuldades. Infelizmente, Jó era mais achegada a Deus do que a esposa. Dá para ver nitidamente na conversa, no que ela fala. É interessante, pastor, essa colocação, porque a mulher de Jó só aparece na Bíblia, na história, depois que ele perde tudo. Quando ele estava rico, um homem mais rico do Oriente, tinha camelo, jumenta, tinha boi, tinha isso, tinha aquilo, tinha ovelha, tinha tudo, não aparece ela não. Quem levantava de madrugada era Jó, para ungir os filhos e entregar a Deus. Você está vendo? Aí quando ele perde tudo, aparece a mulher, mas falando o quê? Morre, amaldiçoa Deus, você está vendo? Mas ele não deixou aquilo manchar o seu coração. Salvação é isso. Independente do que a pessoa faça ou deixou de fazer, você olha para ela como uma alma que precisa de salvação. Você continua íntegro diante de Deus. É repugnante, né? É forte. Olha lá. Meu hálito é intolerável à minha mulher. Poxa. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Quer dizer, aos meus irmãos. Quem é os filhos? Os filhos da minha mãe? Meus irmãos. Como é mesmo pelo o mau cheiro, né? O meu hálito é intolerável à minha mulher. Mau cheiro, ele Pelo estava... mau cheiro. Imagina uma pessoa que cheira mal por causa de uma doença. Nós já vimos quem vai no hospital, já visitou pessoas, já vimos pessoas em estado terminal. E essa pessoa continuar com o coração limpo na presença de Deus. A Bíblia diz, em tudo isso Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Por que, bispo? Salvar é isso. Parar assim de olhar mesmo. Para as pessoas com olhos de acusação e começar a olhar com olhos de salvação. Olha para alguém e diga, meu Deus, salva essa pessoa. Começa a olhar para as pessoas e pedir para Deus salvar ela, que o seu sentimento vai mudar. Seu sentimento vai mudar. Independente da cor, do credo, da religião, da igreja que ela vai, se você começar a olhar para as pessoas e pedir para Deus salvar elas, seu sentimento vai mudar. Porque as pessoas brigam por causa de igrejas. Eu sou dessa, outra daquela. Esquece. Salvação, o seu sentimento nunca mais vai ser o mesmo. É muito forte. Muito interessante. A família tem que estar... É a base, né? Deus é família.
Você acha que Deus não vai querer que a sua família seja salva? Com certeza que Ele quer. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? É a vontade de Deus. Mas para que essa salvação chegue a todos, tem que começar por mim e por você. Por nós. Essa salvação tem que chegar. Eu tenho que colocar de lado as diferenças entre um familiar e outro, entre um parente e outro. Ah, mas é porque fulano eu não gosto de fulano. Não tem essa. Ah, minha sogra, não gosto da minha sogra. Não é sogra. É alma. É você que tem que ser diferente. Ah, mas ela é terrível. E você? Que serve a Deus e que tem a palavra de Deus no seu coração. Como é que você tem agido? Ah, meu cunhado, eu não gosto do meu cunhado. Ele chega aqui já... Ah, eu não gosto de fulano. Eu não gosto da minha irmã. Eu não gosto... Não tem essa, gente. Nós que servimos a Deus, não tem esse negócio de não gosto. Ah, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto do meu sogro, eu não gosto da minha cunhada, eu não gosto do meu cunhado, meu sobrinho, fulano, ciclano, seja lá quem for. Quem serve a Deus não tem esse sentimento ruim. Sentimentos ruins destroem. E a gente vê isso acontecer com pessoas que não se posicionam como pessoas de Deus. Jó se posicionou. Ele falou, vocês não querem saber de mim? Todo mundo está me desprezando, me abandonando, me esquecendo e dizendo que eu sou intolerável. Então, eu vou buscar a Deus. Vocês ficam aí com toda a indiferença de vocês, que vocês acham que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu vou servir a Deus. Sirva a Deus. Olhe a salvação como algo mais importante da sua vida. Que é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Não é salvação, a salvação. Não, é onde nós vamos passar a nossa eternidade. É depois daqui, disso aqui, desse tempo que nós estamos aqui. Isso aqui é passagem. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos passar. E onde é que você vai passar a eternidade? É a sua atitude. O que você faz aqui. O que você faz dentro da sua casa, fora da sua casa. Nós somos testemunhos vivos do que nós pregamos, do que nós falamos. Ah, eu sou servo de Deus, eu creio em Deus, põe a Bíblia debaixo do braço. Eu sou de Deus, mas as atitudes e o testemunho não é de quem serve a Deus. Ai, tá vendo? A minha sogra vai vir aqui, eu não suporto ela. Isso não é palavra. Eu amo, eu respeito. Ah, ela não... É difícil de engolir, mas eu sirvo a Deus. Eu creio que Deus vai transformar essa pessoa em nome de Jesus e vai salvar. Eu não tenho mais sogra. Minha sogra já está nos braços do Senhor, como a minha mãe também. Mas enquanto vivas, nós não tínhamos essa bobagem de... Ah, minha sogra, meu sogro, meu irmão, minha irmã, meu sobrinho. Não. Nós temos que amar. Todos temos nossas diferenças. Ninguém é igual. E ninguém também é perfeito. Nós temos que nos adaptar, nós temos que olhar para Deus como o Salvador da nossa casa. E como é que Deus vai salvar se você não se põe à disposição? Jó poderia ter mandado todo mundo embora e muito mais. E vai, Deus, o Senhor não está me vendo, e virar das costas para Deus. E pronto. Claro, ele deixaria de salvar a família dele, de ser salvo, principalmente. E não teria a restituição de Deus na vida dele. Nós temos que aprender a servir a Deus. Você quer a salvação da sua família, do seu lar, daqueles que estão dentro da sua casa, ou que estão fora, longe, distante? Ore por eles, coloque Deus acima de tudo, acima do sentimento. Tire esse sentimento ruim. Os meus amigos, aqueles amigos que eu considerava de anos, quando viu eu passar por um momento difícil, se afastaram. Nunca foi seu amigo. É verdade. Aquela pessoa que estava com você quando você estava bem. Ah, meu amigo, meu companheiro, você é bacana demais.